Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos aqui na Metacosmo, um local para o despertar e expansão da consciência usando a inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos ter um tema fantástico, a ciência da sobreposição. O que significa isso? Nós estamos na semana onde estamos estudando o tema o uno igual ao todo. Agora, imagine se a humanidade descobrisse uma nova ciência. Uma ciência que aplicasse essa lei cósmica. Você poderia imaginar que tudo iria modificar em todos os aspectos. Na tecnologia, na educação, na saúde, na questão da engenharia, da arquitetura, até em aspectos da política. Como que seria esta ciência? Para isso, nós teríamos que utilizar a inteligência natural. E aí que nós vamos agora compreender como que nós humanos, por não termos tido acesso ao código da consciência, que foi revelado ao humano há mais de 2000 anos atrás, e infelizmente esconderam isso do humano, se nós tivéssemos tido acesso, o quanto que nós estaríamos muito mais evoluídos. Apesar de toda a evolução do humano, nós estaríamos muito mais. O que é a ciência da sobreposição? Bom, primeiro nós precisamos entender o que é sobreposição. Sobreposição é o ato de sobrepor, ou então a justa forma. Guarde bem essa palavra, justa forma. Porque nesta palavra tem aí um conhecimento muito importante que está no tetragrama, que é a justiça, a justa forma. Então, a ciência da sobreposição estaria alinhado com a lei do uno igual ao todo. Vamos analisar um pouco como que funciona o código da consciência. Nós já sabemos pelas nossas lives, pelos nossos vídeos que nós estamos gravando, tem gente que está fazendo o curso básico, do código da consciência. Se você ainda não está inscrito, vai lá, se inscreva. Nós sabemos que o código da consciência, na verdade, como o Pitágoras já dizia, é uma matemática, tem um cálculo matemático, mas na verdade é o alfabeto de Deus. E esse alfabeto de Deus tem na manifestação no nosso mundo aqui 4 letras. Essas 4 letras vamos definir como a letra F, que equivale ao plano físico. A letra A, o plano astral. A letra M, o plano mental. E a letra E, o plano espiritual. E a combinação dentro do código da consciência é exatamente essa. O F mais o A em uma proporção de 4, que somados ao M mais o E, uma proporção de 3, 4 mais 3 dá 7. E 7 são todas as manifestações possíveis para o nosso sistema. Afinal, nós vivemos num planeta dentro de um universo que tem um plano setenário, baseado em 7. 4 manifestações no mundo, na consciência microcósmica, e 3 manifestações divinas. 4 mais 3 dá 7. Então, esse é o código da consciência. Só que aí, nós vamos começar a compreender por que o humano ele se afastou da consciência cósmica. Vamos lá. Existe um pensamento do humano que é um pensamento muito esquisito. Por quê? O uno é igual ao todo. Então, a nossa origem está no uno. No início, lá no início do universo, só existia o uno. Quando ele se duplica, que cria a trindade, inicia-se o processo de manifestação criando o todo. Portanto, o todo se origina no uno. E qual que é a função do todo? A função do todo é se tornar o uno. Esse é o paradoxo da consciência cósmica. E só que o humano,
ele ficou no meio do paradoxo. Quando foi criado o todo, ao invés do humano buscar do todo a unificação para voltarmos para o uno, o humano começa a se dividir e cria a sensação do separativismo. O humano acha que viver separados é a maneira de se viver. E por isso, ao invés de ele valorizar o ser, que é a união, ele valoriza o ter, ou seja, o acumulo. E quanto mais eu tenho, mais que eu gero egoísmo. E com isto cria as guerras, os caos e a separação. Então, o paradoxo que o uno que origina o todo, mas o todo só tem sentido se voltar para o uno, ele foi rompido pelo humano. E esse rompimento causou digamos assim, uma lentidão na evolução do humano. Por quê? Nós sabemos que a humanidade tem 3 níveis de evolução. O nível físico, aonde a separação é presente, porque o átomo é o um que teoricamente estaria isolado. Mas nós sabemos que não está isolado, porque se tudo é energia, não tem como se isolar. Mas antigamente, para os gregos, o átomo significava uma matéria concreta, que era uma unidade. No entanto, o plano astral, o plano mental e o plano espiritual, eles não fazem sentido nessa visão de separativismo, porque eles só têm sentido na conjunção do todo. E aí que começa uma importante explicação do porquê que você não consegue aplicar o código da consciência ainda. Uma pela falta do conhecimento até então, e outra porque você vai ter que mudar o seu pensamento. Vamos analisar o seguinte. No código da consciência, então, existem 4 letras. Essas letras são dados. Vamos imaginar aqui uma suposição. Vamos dizer que nós temos um conjunto de letras. Então tem a letra P, a letra O, a letra R, a letra T e a letra A. Separadamente, essas letras não passam de um dado, sem significado. O que significa a letra P? O que significa a letra A, isoladamente? Nada. Para ela ter significado, você precisa o quê? Juntar as letras. Quando você junta as letras, por exemplo, dessas 5 letras você pode surgir a palavra optar, ou a palavra parto, ou a palavra, prato, ou então a palavra porta. Então vamos ficar com a palavra porta. Então aquilo que era apenas um dado, quando você junta, cria-se o quê? Uma informação, gera-se uma palavra. As letras, todas elas separadas, é um plano espiritual. Quando você junta essas palavras, você já passa para o plano mental, porque gera-se palavra, e a palavra é um atributo do plano mental. No plano mental, quando você fala porta, automaticamente a sua memória, o seu cérebro, ele cria o quê? Uma imagem. Porta para você gera automaticamente uma imagem. E essa imagem vem carregada de um pensamento. Por que você está falando porta nesse exato momento? Eu estou falando porta porque eu acho que eu esqueci a porta da minha casa aberta. Ou então, você está construindo uma casa, preciso comprar uma porta. Ou então, você está indo para um templo e você não sabe qual que é a porta de entrada. Então você está pensando assim, nossa, onde será a porta de entrada? Tudo isso são produções mentais que vão se materializar ou não. Portanto, a palavra, ela vem carregada de energia. Se você parar para pensar, como que foi essa junção da palavra porta? Foi uma sobreposição de palavras que gerou a informação porta. Mas essa palavra porta ainda não é conhecimento, porque porta, ela pode ser simplesmente ter vários significados. Ela vai se tornar conhecimento quando você colocar nessa palavra
um pensamento. Porque a hora que se cria um pensamento, a porta passa a ter significado para aquele momento que você está pensando sobre a porta, né? E aí, quando você coloca o pensamento, automaticamente você vai criar a imagem. Então, as letras são dados. Quando você junta as letras, você cria uma informação. Na hora que você dá sentido a essa informação, ou seja, você cria um pensamento, aquela informação se transforma em conhecimento. Só que falta aí um elemento ainda para completar o alfabeto de Deus. Por quê? Já tenho dados, que é o plano físico. Já tem a informação, que é o plano astral, que é a memória acástica. Agora você tem o conhecimento, que é o plano mental. O conhecimento já faz parte do plano mental. Mas o que adianta ter o conhecimento sobre a porta se você nunca utilizar a porta para nada? Então, para que a porta se torne uma sabedoria para você, você precisa dar sentido à porta. Então, para alguns, por exemplo, um pedreiro, a porta pode ter um sentido na vida dele. Por quê? Qual que é a especialidade dele? A especialidade dele é fazer construção. Quando se fala porta, automaticamente para um pedreiro já pensa na porta que eu tenho que colocar na casa que eu estou construindo. Por exemplo, para um porteiro, se você falar porta, ele já lembra da porta, que se ele fechou a porta do prédio ou não. Se você falar porta, por exemplo, para um padre, um sacerdote, será ele pode fazer uma referência espiritual e dizer assim: você está falando sobre aquela passagem de Jesus que diz: batei e a porta se abrirá. Você percebe que a sabedoria advém de um sentido que você coloca no seu conhecimento. Olha como isso é importante. E esse processo é um processo de sobreposição. É assim que funciona o universo. É assim que funciona a lei do uno igual ao todo. Por quê? O uno igual ao todo não é uma imposição hierárquica, e sim o universo foi se ampliando, foi construindo num processo de sobreposição. Basta você ir analisar a natureza. Vamos analisar a natureza? Então vamos pular. Nós sabemos que temos quatro elementos da natureza. O primeiro elemento é a terra. A terra, de imediato, ela é seca e fria. Ela é inerte. A terra produz o reino mineral. Teoricamente, ela não tem muita vida. Ela tem lá a matéria etérea, mas quando você sobrepõe, ou seja, você adiciona a água na terra, a terra cria vida. Então, a junção da terra, que é o plano físico do planeta Gaia, mais a água, que corresponde ao plano astral do planeta Gaia, nasce o quê? O plano astral do planeta Gaia, que é a vegetação, a natureza, as florestas. As florestas correspondem ao plano astral do planeta Gaia. Olha só que interessante. Tanto é assim que se você destruir as florestas do planeta Gaia, você está o quê? Destruindo o plano astral do planeta. Ou seja, está matando a alma do planeta. Então não vai ter mais vida. Ok. Aí você adiciona no vegetal o fogo. Você sobrepõe a água e a terra, né? A terra e a água já estão juntas. Quando você coloca o fogo, você sobrepõe. O que acontece com o vegetal? Gera-se energia. E gera-se o duplo etéreo, capaz de produzir uma junção, criando o movimento. E com isso, o vegetal tira suas raízes da terra e começa a andar sobre a terra. É o início da criação do animal inferior. Portanto, o fogo é o plano mental do planeta Terra, num processo de sobreposição. E aí, nós vamos para um quarto elemento. E qual que é esse quarto elemento? O ar.
Quando você adiciona o ar, que é a quarta letra do alfabeto, do código da consciência, o que acontece? O ar faz com que gere-se um novo reino, que é o reino hominal, que é a capacidade de ele criar uma mente, um corpo espiritual, ou seja, ele gera o livre-arbítrio. Então, como que funciona a natureza? Uma ciência de sobreposição, uma ciência de junção. E quanto mais se junta, mais você cria as diversidades do universo. Para que esse plano seja perfeito, é preciso inserir a quinta essência. O que é quinta essência? Porque os 4 elementos é o todo. E a quinta essência é o uno, que é a consciência cósmica. Quando se adiciona a quinta essência, que se manifesta em 3 pessoas, né, que é a Trindade, 4 mais 3 dá 7. O plano está perfeito. O plano setenário está perfeito. O que isso significa? Significa o quê? Que para a nossa vida, se você isolar essas 4 letras do alfabeto, você começa a entrar em caos. Por exemplo, vamos imaginar que no universo só existisse isoladamente o plano físico. Só existisse o plano físico, não existisse mais nada. Não existisse plano astral, mental e nem espiritual. Só o plano físico. Faz sentido? Por que existiria o universo? Para nada. Se ninguém pode experimentar, se o universo fosse só mineral, qual que é o sentido do universo? Nenhum. Agora, vamos imaginar que só existisse o plano astral, só existiriam almas. Essas almas estariam fazendo o quê? Nada, porque não tem planeta para experimentar, não tem um objetivo, não tem uma evolução, estariam aí vagando. Qual o sentido de só ter o plano astral? Nenhum. Agora imagine que só tivesse o plano mental. Então teriam pensamentos diversos no universo. O universo estava toda hora criando pensamentos. Mas pensamentos para quê? Se não tem almas para colocar o pensamento, se não tem um mundo físico para manifestar esse pensamento, e nem um mundo espiritual, ou seja, da onde que viria esse pensamento se só existiria o plano mental? E o plano espiritual é o que aconteceu com a mônada. Quando só existia o plano espiritual, a própria mônada, que é a luz, ele falou assim, calma aí, eu preciso colocar significado para a minha própria existência. A própria luz falou isso. E por isso ele criou o universo. Ou seja, os planos isoladamente não têm significado. Só tem significado o código da consciência quando você junta num processo de sobreposição, porque um não manda sobre o outro. Não é o plano espiritual que manda no plano físico e vice-versa. Não, há um processo de sobreposição, num processo de justa forma. E por isso, essa justa forma criada pela consciência cósmica, a justa forma nossa é a sobreposição de 4, né, com 3, que dá o 7. E é aí que nasce uma nova ciência. Por quê? Imagine que você for um arquiteto. E aí você vai usar o código da consciência dentro da arquitetura. Como que você construiria esta casa? Bom, você teria que usar os materiais físicos. Vai ter que usar material de construção, ferro, tijolo, cimento, telhado, sei lá eu. Isso nessa tecnologia de hoje. Mas na tecnologia futura não serão esses elementos. Mas na atual evolução da humanidade, você utilizaria os recursos disponíveis no meio atual. Segundo elemento que você vai usar, o plano astral. Para você construir uma casa usando o código da consciência, você tem que ter consciência que aquela casa tem alma. Opa, calma aí. A casa tem alma? Tem. A casa tem alma. Tanto é assim que lá no Oriente existe até uma área da metafísica, o Feng Shui, né? Feng Shui, né? Mas acho que é isso que fala, que é exatamente esse trabalho de você conseguir
orientar a casa dentro de um plano astral para que a energia psíquica da casa ela seja harmônica, para que as pessoas que vão viver naquela casa possam sentir toda a harmonia daquela casa. Então, um arquiteto que usa o código da consciência não só pensa no plano físico, como também pensa no plano astral daquela casa. Para por aí? Não. Por que não para por aí? Porque o arquiteto ele vai ter que usar o plano mental dele? Não. Ele tem o plano mental dele. Geralmente o arquiteto já tem mais ou menos, a minha casa tem essa estrutura, faço assim, esse é o meu modelo, esse é o meu estilo. Mas não é isso. Quando ele vai usar o plano mental, ele vai ter que entrar dentro da imaginação daqueles que irão habitar aquela casa. Ou seja, ele vai ter que entrar dentro da imaginação, dentro do sentimento. Ele vai ter que, acima de tudo, não basta ser arquiteto. Ele vai ter que ser arquiteto porque entende de desenho, e pouco de engenheiro também, não é bem engenheiro, mas pelo menos tem que saber algumas técnicas básicas de material. Mas ele tem que também ter um pouco do quê? De astrologia, né? Afinal de contas, ele vai trabalhar o plano astral. Mas quando ele entra na questão do plano mental, ele vai ter que inserir várias profissões dentro da arquitetura. Como, por exemplo, a psicologia, a filosofia, a antropologia, a sociologia, porque ele tem que analisar como aquela casa vai estar dentro de uma cidade. Você percebe que aí você começa a juntar todas as disciplinas. Ele vai ter que entender também, sei lá da parte, porque aquela casa vai ter que também ter outros aspectos e mais. Ele também vai ter que se tornar um cientista na espiritualidade. Não é que ele vai ter que ser padre, rabino, não é isso. Ele vai ter que entender qual é o propósito da existência daquela casa. E aí você vai começar a observar o seguinte: quando isto acontece nessa ciência da sobreposição, o que vai acontecer? Não vai ter mais, por exemplo, casas que não sejam coerentes com a consciência cósmica. Se imaginou as cidades, como elas serão dentro desse aspecto? Você imagine, porque as cores que serão utilizadas, os sons que as casas irão emitir, a vibração da casa, né? o sentimento, o cheiro da casa, até o sabor da casa será manifestado na sua arquitetura. Agora, isso vale para a arquitetura, mas vale para todas as profissões. O que é ser um médico que usa o código da consciência? O que é ser, um professor que usa o código da consciência? Será que nós teríamos a educação que temos hoje? Será que as crianças não ficariam apaixonadas pelas escolas? Porque o professor saberia realmente como trabalhar o sentido da vida daquelas crianças. Trabalharia os sentimentos, estaria ligado ao plano astral das crianças. Porque você acha que um professor, quando ele recebe um aluno, ele também está ligado ao plano astral do aluno. Na astrologia estava previsto, está escrito lá nas estrelas, que um dia você iria se encontrar com um determinado aluno e você seria o portador, o que iria encaminhar aquele aluno para que ele possa se tornar um cidadão de um mundo bem melhor. Imagine a potência de você criar uma ciência da sobreposição. É algo que a humanidade ainda não conhece, mas vai acontecer, porque o código da consciência vai entrar. É lógico que tem pessoas que começarão a falar que isso tudo é balela. Irão ter pessoas que vão falar que isso é tudo mentira, isso é invenção. Bom, o que importa é que é o seguinte: se você aplicar
e você começar a ficar feliz com o código da consciência, então o código da consciência tem um valor muito grande. Agora, se você aplicar e não conseguir ser feliz, você tem que fazer duas análises. O primeiro é que se você realmente aplicou, se você, sei lá, ficou lá nas paixões, vou aplicar, mas só meio termo, não quero aplicar os 7 itens, os 7 verbos, quero aplicar só 1, 2, ou então, se realmente não funcionar para você, então fala assim, bom, vou seguir, sei lá, com o meu dogma, vou continuar indo na igreja, pedindo para que Deus traga um milagre e me ajude a ter prosperidade, assim, como nós fizemos aí nesses 2000 anos da era cristã. Ou então se parte para o ceticismo, não acredito mais nada em Deus, só acredito na ciência e pronto. A ciência da sobreposição é um grande passo evolutivo que a humanidade vai ter nos próximos anos. E isso vai mudar tudo. Vai mudar todo o conhecimento humano. Vamos pegar, por exemplo, na ciência. Só para saber, nós estamos com quantos minutos de live já? 25. 25 minutos, tá? Então já estou acabando. Então, vamos imaginar, tem pergunta ou não? Não. Não? Então tá bom, então já vou acabar. Imagine, por exemplo, na ciência, vamos pegar um caso, um exemplo concreto aí. Imagine que os cientistas, eles queiram descobrir como que uma abelha voa. Pela atual ciência, o que o cientista faz? Primeira coisa, pega uma abelhinha, mata a abelhinha, pronto. Ao matar a abelhinha, você já matou o plano espiritual dela, o plano mental, o plano astral. Ficou só com o plano físico. Vai dar para descobrir como a abelha voa? Não dá. Mas vamos dizer que ele fala assim, não, eu vou pesquisar no laboratório. Daí ele pega e arranca a asinha dela. Porque, ela voa, então é a asinha que está o segredo dela voar. Aí ele vai no laboratório quântico, pega, vai até o átomo, ele entra dentro do átomo para ver se encontra a informação de como que aquela asa, que é tão fininha, consegue carregar um peso de um corpo, sei lá, 10 vezes, 20, 30 vezes mais que o peso da asa. Que é quase impossível. Como que a abelha voa? E aí ele vai procurar e não vai encontrar. Porque ele está pegando um conhecimento isolado. Para ele descobrir como a abelha voa, ele teria que usar a ciência da sobreposição. E para usar a ciência da sobreposição, ele não vai poder matar a abelha. Ele vai ter que fazer a pesquisa com ela viva e ainda vai ter que entrar no plano astral dela, no plano mental, que não é um plano mental individual e sim de grupo, e vai ter que entrar no propósito da existência da abelha. Porque se ela existe, existe o propósito, existe o sentido para ela existir. E aí o que o cientista vai descobrir? Que a abelha não usa as asas para voar. As asas da abelha é apenas para planar. Por quê? Ela usa o campo magnético do planeta Gaia para ela poder voar. E se ela usa o campo magnético do planeta Gaia, ou seja, ela usa o corpo duplo energético dela, o que acontece? Ela não usa o tempo e espaço para voar. Ela simplesmente se posiciona aonde ela necessita estar naquele momento. Ou seja, é por isso que uma abelha viaja quilômetros para lá pegar os ingredientes para fazer o mel. Quilômetros, mas não é 1 quilômetro, ela viaja 3, 4 quilômetros e depois ela volta para a colmeia, carregada, lotada com produto para fazer o mel, com um peso 3, 4, 5 vezes maior do que ela tinha quando ela foi. Mas como que ela consegue? Porque ela usa o campo eletromagnético. Como o cientista vai descobrir isso? Pela atual ciência ela não descobre. Apenas pela ciência da sobreposição. É um conhecimento novo que eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre isso. Tá bom? Novamente peço para quem ainda, quem não sabe que nós temos um curso, que vá lá, se inscreva, o curso está ficando muito bom. Hoje já está disponível, hoje aqui é quarta-feira, já está disponível mais um módulo do nosso curso, o segundo módulo, inclusive o tema desse segundo módulo do curso básico
do Código da Consciência, que é gratuito. O segundo módulo fala exatamente do uno igual ao todo. Gratidão a todos, seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.